Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do Cidade Pode Mais, o podcast do Cidade Júnior. Eu sou o Daito. Eu sou o Cássio e hoje eu estou caracterizado porque eu vou direto pro colégio. Isso não é uma fantasia, é o meu uniforme. Hoje nós temos a honra aqui de receber o professor Marcelo. Seja bem-vindo, professor. Ele que foi vereador de São José dos Pinhais, um dos fundadores do cursinho pré-vestibular Em Ação, que é o maior cursinho pré-vestibular gratuito do Paraná. E ele também é professor, é isso? Então o Cássio vai começar com a primeira pergunta. Bom, primeira pergunta, já sabemos um pouquinho da sua história, mas superficialmente, né, já que o senhor é o professor do Daito. Não sei se é ainda, se foi o professor, ainda não entendi essa parte. Foi. Professor de Física? Eu sou professor de Química. Química, ok, desculpa, me confundi. Química. E o senhor, você já passou pelo Exército, né? E você deixou o Exército para ser professor? Como é que isso aconteceu? Como foi a sua passagem pelo Exército? Eu quando entrei no Exército, no serviço militar obrigatório, eu fui servir no NPUR, né? E aí eu gostei, porque eu fui vítima de bullying quase a minha vida escolar inteira. E quando eu cheguei no Exército para servir, eu acabei entrando na instituição, né? E eu fui muito laureado. Todo ano, todo mês recebia uma medalha de boa apresentação, de bom comportamento, de nota. E eu consegui ser 01, que é o primeiro lugar do curso do início ao fim. Então eu acabei lutando por essa medalha de primeiro lugar no quartel, porque ela te dá um certo poder. E como eu queria entrar na instituição para fazer, inovar na instituição, digamos assim, né, eu tinha que conseguir essa medalha. E tinha um segundo lugar que ele queria muito essa medalha, mas ele tinha um perfil diferente do meu. Eu queria transformar a instituição e ele queria reforçar aquele lado mais conservador e tal. E aí eu falei, não, eu tenho que conseguir esse lugar. E aí eu consegui e fiz o meu trabalho lá, adorei ficar um tempo, né? Aí tive todo o incentivo para ir para a escola de administração, para seguir carreira até coronel. E eu acabei pedindo minha conta quando eu estava no Estado Maior, em Itu, interior de São Paulo. Fui comandante de subunidade, fui oficial de reconhecimento. Então, eu passei por todas as funções que um oficial subalterno pode passar. E aí, quando eu estava ganhando super bem em Itu, tinha mais 4 anos para ficar, eu resolvi pedir minha conta. Né? Então, quer dizer, E é isso aí. E aí eu saí para ser professor. Então, Professor de Química? De Química, porque eu comecei a dar aula como voluntário na escola pública de São Paulo. E eu fiz aqui no quartel do Piqueirão, em Curitiba, eu percebi que o soldado perdia o ano. Porque o que acontece? O soldado, ele entrava para servir e a escala de guarda era muito puxada e acabava perdendo o ano. Eu falei, gente, um dia eu abastecendo meu carro novo, um carro caro, num dia de frio, e um menino abastecendo o meu carro com a mão toda rachada, porque ele tinha alergia do frio. E eu pensei, meu Deus, esse piá paga o meu salário. Ele me ajuda a pagar o meu salário. E aí eu tenho que fazer alguma coisa para essas pessoas. Aí eu fiz um supletivo de ensino médio dentro do quartel do Coqueirão, para o soldado não perder o ano. Então isso foi fantástico, foi algo inovador. O coronel falou assim, por isso que eu quis ser 01, para fazer essas coisas, entende? E aí o coronel falou, nossa, Guilherme, você acha que isso aqui é uma empresa? Me chamavam de Guilherme no quartel. Você acha que isso aqui é uma empresa? Eu falei, coronel, mas o senhor vai querer que faça, você vai deixar? Ele falou, pode deixar que eu assino isso aí. Ele é uma pessoa maravilhosa, já faleceu, chegou a general Reginaldo. E a gente fez o supletivo de ensino médio, com professor voluntário, acabar o expediente do quartel, com os soldados todos em sala de aula, para terminar o ensino médio lá. Eu falei, coronel, eles estão dando o melhor da vida deles. E o que a gente está dando para eles? Nada. Eles estão dando a juventude deles para a gente. Então a gente tem que compensá-los de alguma forma. Aí eu fui transferido para Itu, servi na Lapa. Em Itu eu comecei a dar aula na escola periférica, lá no colégio Regente Feijó. Colégio, nossa, inteiro pichado na época, bem problemático. Não tinha professor, ninguém queria dar aula lá. Fui dar aula, me apaixonei. E aí pedi minha conta. Foi virar professor. E aí a galera com todo mundo em uniforme, chorando, o senhor não pode ir embora, o senhor não coronel falou, nunca vi isso. Todo mundo curtiu, né? Graças a Deus. Corajoso, né? E, professor, mas assim, o que te motiva? O que te motivou e o que te motiva a ser professor? Você sair, né, de ganhar um salário muito bom para ser professor no Brasil, que é tão desafiador, a gente sabe, né, que o dia a dia não é fácil. O que te motiva? O que me motiva sabe,
é uma pergunta difícil essa. Parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta difícil. Porque quando eu saí do quartel, eu queria ser professor. Eu não pensei em salário, eu não pensei em nada, eu não pensei em carreira. Eu tinha que recomeçar tudo do zero. Com 20 e poucos anos, eu tive que entrar na faculdade novamente e fazer todo o curso novamente. Eu já tinha feito 3 anos de PUC, fiz mais 4 anos de federal, nunca reprovei na graduação. Mas assim, eu tive que... É uma pergunta que eu não sei, sinceramente. O que me motiva a ser professor hoje é o amor pelas pessoas, torcer. Eu torço muito pelos meus alunos e eu ouço muito e acolho muito. Hoje está muito difícil ser professor, porque tudo que está acontecendo na sociedade está exigindo que a gente seja muito compreensivo, muito tolerante, que a gente seja o ombro amigo, que a gente acolha aquele aluno que está chorando, que está com problema, sabe? Então, está muito difícil, o professor está exigindo muito amor. Principalmente na escola pública, né, professor? Porque às vezes você vai lá, você tem que dar aula, às vezes, para a pessoa que está ali com fome, foi sem comer, ou totalmente sem condições, e você ainda tem que exigir, o Estado exige avaliação, imagino que seja bem... Você vê um aluno que vai de chinelo de dedo num dia frio, você vê um aluno, por exemplo, que teve que fazer uma cirurgia no olho e até hoje não está com as lentes no olho, porque tem que colocar lente, e ela está há 6 meses que ela não consegue enxergar, ela só vê vultos. Ontem eu fiquei com ela até o final da aula, e eu perguntei, Luana, você não vai embora? Ela falou assim, não, professor, enquanto eles estão saindo, eu vou ajeitar as carteiras aqui, porque eu não posso sair no meio dessa muvuca de gente, porque eu posso sofrer um acidente, porque eu não estou enxergando. Eu falei, como não está enxergando? Você não fez a cirurgia dela? Contou toda a cirurgia. Eu falei, gente, por que isso acontece? Quantas Luanas tem? Quantos professores, quantas Luanas a gente não vê no dia a dia? E a gente, como professor, a gente vê o jovem muito triste, vê o adolescente, o jovem e a criança com problema, chorando, sabe, por algo que a sociedade tinha que resolver como um problema dela, né? Mas não, é o problema da Luana, é da família dela, não é, o problema é nosso. A gente tem que cuidar dos jovens, é muito da boca para fora esse discurso, sabe? Tem que cuidar das crianças, do adolescente. Mas você que é professor, que está lá no front, que vê o problema de perto, que sabe que se apresenta 6 meses sem uma cirurgia, e a gente se sente impotente. Quem eu vou procurar? Sabe, as pessoas não sentem a dor do outro como se fosse sua. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. O outro aluno ficou super feliz, ele estava super cansado, porque ele acorda às 5 da manhã, para pegar no trabalho às 7, para trabalhar até 5h30, porque ele quer juntar o dinheiro para montar uma empresa de vender roupa e tal. E a gente conversa, isso que é legal, o adolescente jovem conversa com a gente sobre o sonho que ele está fazendo e ajuda em casa, e ele estava super cansado, e ontem eu vi ele super triste, porque ele estava muito cansado. E eu falei, que você está cansado? E ontem eu levei umas apostilas para ele, umas apostilas usadas, preparatória para a escola preparatória de cadetes, que ele quer ser oficial do exército. E aí ele ficou super empolgado com as apostilas, e aí eu cheguei em casa, eu me emocionei, porque, cara, o cara ficou contente com as apostilas usadas, sabe? Isso pode transformar a vida dele. Enquanto a gente tem muita grana sobrando e não faz nada, não porque não sejam maus, talvez porque não conheço, talvez eles não tenham contato com essas pessoas, porque eles não querem ter contato, porque eles têm medo dessas pessoas. Eles acham que essas pessoas são pobres, porque são vagabundos, porque não trabalham, porque não querem, né? Então eu acho que ser professor é você ouvir a Luana, é você ouvir o outro, você ouvir aquele que ficou com as apostilas, é você ouvir aquele que quer ir à faculdade, não tem condição nenhuma, é aquela que quer ser juíza, né? E consegue chegar lá. Sim. Aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, vamos falar sobre o Em Ação. Eu fui aluno do Em Ação, na verdade assim, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, teve um professor meu que comentou sobre o Em Ação, foi o professor Alexander Belardo, que era meu professor de matemática, e ele falou, olha lá, tem um cursinho gratuito, que é todo final de semana, sábado e domingo, das 8 da manhã às 8 da noite, que prepara os alunos para o vestibular e que tem uma taxa de aprovação muito grande. Daí eu já pensei, né, quando eu chegar no 3º ano eu tenho que fazer. E quando eu cheguei no 3º ano, eu fiz a inscrição, né, fiz a prova, participei do processo seletivo, passei no processo seletivo e comecei a ir lá todo sábado, fui muito bem acolhido, né. Para quem ainda não sabe,
Eu sempre comento aqui, né, que eu tenho a deficiência visual e fui super bem acolhido na ação, tive todo o suporte. Só que depois, foi bem no ano que começou a pandemia, né, a gente ficou à distância, a ação deu suporte também ali, tinha plataforma para a gente continuar assistindo as aulas, né. Só que assim, foram poucos alunos que ficaram até o fim, né, porque a princípio era para ser presencial. Acho que ali da minha turma tinha 100 pessoas, acho que umas 30 que terminaram assim. Eu fui até o final e posso dizer que foi também graças à ação que hoje, né, eu tenho bolsa integral, uma das melhores universidades privadas do Brasil. E eu queria perguntar para você, professor, como que surgiu a ideia para criar a ação? Então, logo que eu saí do Exército, virei estudante da Universidade Federal. Entrei na Universidade Federal, fiz vestibular, e aí eu olhei que muita gente estudava lá, pô, a galera chegava de carro, a galera tipo, tinha uma renda, tipo, desculpa a palavra, mas pra mim era uma perigoizada, entendeu? Tipo, eu não sei se eu era muito pobre ou eles eram ricos mesmo, né? Entendeu? Mas assim, a situação era bem essa. Uma coisa fora do nosso alcance. Eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para transformar essa realidade. E aí eu fiz um cartaz no computador, espalhei cartaz por toda a universidade, dizendo que precisa ser professor voluntário, né? E comecei a colar. Daí eu vi um outro cartaz pedindo a mesma coisa. Aí quando eu fiz esse outro cartaz pedindo a mesma coisa, eu vi um outro cartaz pedindo a mesma coisa, do que eu estava fazendo, eu recolhi os meus cartazes e me juntei com o grupo que estava se formando, porque eu falei, eu não vou concorrer com quem está fazendo bem também. Imagina, eu faço uma campanha de doação de alimento, o outro faz outra, vamos concorrer, né? Fazer mais bem do que o outro. Vamos se juntar, né? Porque... E aí a gente se juntou e ele já tinha um nome que chamava Em Ação, que eu acho um nome super fantástico, porque hoje esse nome tem um significado dentro da instituição. Porque tudo que você não coloca em ação é hipocrisia. Tudo que você não coloca em ação não tem valor. Você pode ter conhecimento, você pode ser um cara expert. Eu amo todas as pessoas, mas se coloca em amor, em ação, esse amor que você tem, então você não ama. Né? Então, quer dizer, em ação, tudo que não é colocado em ação não tem valor. E aí, eu com uma galerinha de 19 anos, eu tinha 20 e poucos, nos reunimos lá no prédio da Química, umas cadeiras móveis em cima, que, né, tipo, acho que nem tem mais na universidade, e a gente queria fazer um projeto para transformar o mundo. Essa frase é muito perigosa, porque todo mundo para transformar o mundo só fez cagada, né? Desculpa a palavra. Pra melhor ou pra pior. Exatamente. Então, aí a gente queria fazer o quê? Acabar com esse negócio de um explorar o outro. E como que a gente ia fazer isso? Vamos pegar essa galera que está fora da universidade, da escola pública, está ferrada, e vamos preparar eles para a universidade. E aí eles vão se formar médico, engenheiro, professor, advogado, filósofo, o que for. E eles vão ser irmãos, a gente vai ajudar essa galera que são irmãos, eles vão se ajudar e ajudar mais pessoas. E aí a gente vai ter diretor de escola, reitor da universidade, vai ter diretor de hospital, políticos, né? E aí a gente vai dominar o mundo, tipo, pique cérebro. Então, mas é uma combinação boa. Isso para ajudar as pessoas, entende? Para inverter acabar com essa ordem de explorador e explorador. Sabe? Tipo, então quem é ação pensa muito no outro, né? Eu acho que essa ideia, inclusive, é um serviço muito grande para a comunidade, assim, não só brasileira, né, mas mundial. Eu acho que devia existir um projeto assim, em todos os lugares do mundo, porque, assim, educação, para mim, educação é a base de tudo, né? Sim. Tipo, se você não tem uma educação que preste, assim, se você não tem essa noção de como até ajudar o outro, assim, como sobreviver, né, como lidar com a sociedade ao seu redor, e nem com você mesmo, como é que você vai ajudar os outros, né, como é que você vai se dar bem, como é que você vai fazer o bem. É verdade. Então é um serviço. O Domênico de Masi foi exatamente isso. Você falou no livro dele, acho que o último livro que ele fez antes de falecer, que ele faleceu agora recente, né? Como? Domênico de Masi. Ele Ele era da Universidade La Sapienza em Roma, e ele é um sociólogo, pesquisou muito nessa área, e quando eu li o último livro dele, eu falei, cara, isso é em ação. Que ele falou exatamente isso, a sociedade tem que se organizar em torno da educação e promover as pessoas para que elas ajudem a transformar, porque é o amor que transforma, né? Ontem eu vi na escola, assim, o Em Ação, a gente fala muito sobre amor, amar o próximo, cuidar do outro, ter empatia, atingir seus objetivos, mas não esquecer o próximo, né? O Daimon teve lá e sabe, um ajudando o outro, é o ex-aluno que volta como voluntário para ajudar uma pessoa que ele nem conhece.
Isso é um amor mesmo, né? Sim, e eu amo em ação porque somos jovens, né? Fazendo amor na prática, não tá falando de amor. Ele tá lá, sábado e domingo, o cara acorda de manhã, vai pra lá de graça sem ganhar nada, fica lá para ajudar um outro cara que ele nem conhece a entrar na universidade. Colocando o amor em ação. Né? Exatamente. E é esse amor que motiva o senhor a acordar todo dia e ir dar aula. Né? Não importa se seja frio, chovendo, não tá acabando, você vai lá dar aula. Então, na verdade, o sonho dessa é uma grande fraternidade. A gente vai se juntando, vai se ajudando, sem segregação de pessoas, sem acabando com o preconceito. Amor, porque todos nós temos defeitos. Claro. E ninguém gosta que alguém fique falando dos nossos defeitos por aí, né? Mas se fosse um podcast para falar dos meus defeitos, eu nem vinha. Todos nós temos defeitos, né? Mas assim, porque a gente é o que é quando a gente está sozinho, né? Então, mas eu luto contra os meus defeitos todos os dias, graças a Deus, né? Eu acredito muito em Deus. E o Em Ação, ele teve uma inspiração divina, tem toda uma história e tal, de revelação, né? Mas sem aquela coisa de religião, aquela coisa maluca, de fanatismo, de uma coisa mais espiritualista, assim, em relação ao Em Ação. Sim. E o senhor estava comentando aqui que você, do Em Ação, já teve alguns alunos com deficiência, né? Eu fui um deles. E assim, aproveitando que a gente está aqui na Cidade Júnior, Cidade Mais, que a gente tem esse foco de trabalhar com a inclusão, o que o senhor acha assim, sobre qual é a importância de dar essa oportunidade para uma pessoa, para um aluno com deficiência? Como foi essa experiência com esses alunos? Eu vou te falar, Daito. A rede privada, normalmente, ela inventa uma desculpa para não aceitar as pessoas que têm deficiência, né? Algum tipo de deficiência, seja cadeirante, deficiência visual, o que for. Eles inventam uma desculpa para não aceitar essas pessoas. Por quê? Porque vai ter que ter um atendimento especializado e tal. E por preconceito também. Às vezes as pessoas falam preconceito. Sabe lá, você falou, Cássio, um preconceito não assumido, né? E no Em Ação, as pessoas chegam depois de bater na porta de um monte de lugar e as pessoas não aceitavam. E a gente lá no Em Ação, com condição, sem condição, a gente ajuda. Não importa que... A gente fala, vem, tá vem. com vontade, então vem. Vem, daí a gente dá um jeito, né? Então a gente sempre procura acolher essas pessoas. Já tivemos pessoas com paralisia cerebral, mas que o cognitivo estava de boa, então a pessoa podia acompanhar nossas aulas, né? Já tivemos gente cadeirante. Teve um cadeirante uma vez que foi muito terrível isso. Nós tínhamos escada e a gente tinha que adaptar a estrutura. E a estrutura demorou para adaptar, porque a gente tinha que ir atrás de dinheiro e não tinha dinheiro disponível. A gente, sabe, então toda hora tinha que alguém carregar ele na escada. Ele não gostava muito disso, hoje ele é professor de história, né, e tal. Mas eu acho assim que tem pessoas que levam muito na boa isso. Teve um aluno cadeirante uma vez que a galera, sempre que a galera tinha que carregar ele para subir escada ou alguma coisa, ele ficava lá, vamos, seus escravos! Eu achava que ele levava muito na boa isso, sabe? Tipo, e eu acho que é assim que tem que ser, né? Tipo, porque aquele negócio da escada, pô, você não vai se bater e ficar chorando. Mas uma coisa que me chocou foi um dia que estava chovendo e ele lá esperando alguém carregar. Nossa. Foi muito puxado isso. Depois que a gente conseguiu o elevador, ele acabou bem no final do ano, assim, sabe? Tipo, mas é assim, pra você ter uma ideia, como as pessoas não priorizam quando não é o filho dela, quando não é alguém próximo a ela. A gente é egoísta, né? A gente tem que lutar contra o egoísmo todos os dias. Então, na Em Ação já tivemos cadeirante, tem uma cadeirante que é servidora, acho que é do Estado, assim, não tinha expectativa quase nenhuma, ela com a mãe, uma luta gigantesca. Aí é engraçado porque a gente foi fazer uma supervisão uma vez numa escola que tinha um palco, e o palco era super alto. A Rosalina queria fazer homenagem, daí a gente subia lá, levava a Rosalina para tal professor, subia a Rosalina. E ela tinha uma cadeira elétrica, pesada pra caramba. Aí a galera subia lá no palco, daí ela descia do palco. De repente tinha outra pessoa, a Rosalina vai fazer homenagem para o professor. Leva a Rosalina de novo no palco. Então a galera que estava carregando ela descendo, a galera fez uma musculação ali. Não precisa mais ir pra caminho, né? Mas assim, a gente se dá bem até hoje, sabe? Tipo, mas essas pessoas, elas têm as portas fechadas, né? É muito difícil que elas consigam ser incluídas, né? Por questão de preconceito, né? Tem uma vez um aluno que era ex-preso, ninguém deu uma oportunidade para ele, aí eu deixei ele frequentar as aulas, só que não contei para ninguém, porque preconceito, né? Sim. Aí
O dia que ele passou, acho que ele está trabalhando como maestro hoje. Eu passei. Nossa. Daí ele falou, o senhor foi o único que acreditou em mim. Eu falei, daí todo mundo, caraca, o que aconteceu? Aí todo mundo quer saber o que tinha acontecido. Daí quando eu contei isso na dele, meu Deus, ninguém acreditou, né? Tipo, mas assim, era um cara excluído que hoje tem a família dele, que tá bem, sabe? Tipo, então essa inclusão de verdade, o Estado joga as pessoas lá para os professores incluírem. Tem turmas que eu tenho 5 pessoas que precisam da educação especial em 40 alunos. Impossível. Eu recebi uma folha de o laudo de cada um escrevendo o que eu tenho que fazer da atividade adaptada. Aí essa atividade adaptada. Eu tenho mais de 10 turmas, uma média de 5 por turma. Eu tenho 50 alunos especiais. Eu vou fazer 50 planos de aula. Impossível, eu não tenho condições de fazer isso. Então o Estado joga e culpa o professor e o professor que se vire. Sabe? Tipo, e eu tenho que dar conta de tudo. Então é uma inclusão falsa. Né? Se tem aluno com inclusão, tem que diminuir o número de alunos em sala de aula para que a gente possa acompanhar. Sim. É uma inclusão, mas não tem uma estrutura adequada para fazer isso. Né? A ideia é boa, só que não está sendo feita da maneira certa. Exatamente. Isso. Exatamente. E o senhor foi vereador, né? De São José dos Pinhais? Não tem como esconder isso, né? Já falando nisso também, né? Todo mundo odeia político, né, hoje em dia, mas fazer o quê? Já falando isso no início, né? Tava indo muito bem até agora. Você é voluntário, professor. Né? Agora a pessoa sai de entrevista. Não sai, segura. Esse cara é gente boa, por favor. Segura ele aí. Tem político bom. Tem político bom. É pouco, mas tem. Tem. Só que o problema é que existem ovelhas negras que são mais fortes, sabe? Que ofuscam o resto. São mais fortes, você falou certo. Tem são gente boa no político, mas as ovelhas negras são mais fortes. Isso, e você, que eu deduzo assim pelo nosso papo até agora, ou gostei de você parece ser um político bom. Você ainda é político ou você saiu da carreira política? Eu acho que todo ser humano é político, né? Claro. O Aristóteles fala, né? O homem é um animal político, né? Então, quer dizer, faz sentido. E eu sou aristotélico, não com todos os cuidados da gente não fazer uma transposição do que ele vivia na época, né? Onde estrangeiro não votava, mulher não votava, né? Mas assim, ele fala que o político é aquele que busca que todas as pessoas sejam felizes. Então, quer dizer, eu vou mais por essa linha. E o político é aquele cara que tem que garantir isso, né? Que todo mundo tenha condições de buscar sua felicidade. Em tese. Em tese. Mas é algo que o político tem que buscar. E como político, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo que vai conversar com o parlamentar, primeira coisa que tem que fazer é pedir para o parlamentar o regimento interno da casa. Seja do Congresso, seja da Câmara. Por quê? Quando você pega o regimento interno de um político, né, da instituição que ele faz parte, e você olha aquele regimento interno, vereador ou deputado, esse é o regimento interno que o senhor usa? É esse mesmo. Você olha, está em branco, gente, o cara nunca cheirando tinta, assim, o cara nunca branco na vida. Esse cara é um bom parlamentar? Não. Claro que não. O meu regimento interno, a capa estava rasgando, caindo, depois eu dei para um outro colega, professor, vereador, fiz uma dedicatória, né? Ele pediu o meu regimento interno, eu dei para ele. Porque o meu estava tudo puído, marcado. Sabe, tipo, da apostila de final de preparação para o vestibular, né? Sim. Tá tudo... Você, né? Já usou aquilo ali, tá puído já. Então, eu acho que é a primeira pergunta. Segunda, para parlamentar, quantos contratos o senhor já cancelou? Né? Porque um bom parlamentar cancela contrato. Isso é raro no Brasil, quase não existe políticos que cancelaram contratos. Eu acabei de escrever um artigo agora, espero que seja publicado, falando sobre a importância do parlamento municipal na fiscalização e cancelamento de contrato com suspeita de fraude. Isso que eu ia perguntar. O senhor teve bastante atuante assim nessa questão da fiscalização, né? Como que foi, assim, eu lembro que até o senhor pediu o bloqueio de bens de alguns políticos aí de São José. São José, como que foi essa experiência? São José dos Pinhais. Sem nomes. Sem nomes, né? Importante. Não era processo nem... Processinho. Nem ser morto, né? Ser morto tenta tudo bem, mas me judiar, se matar, daí é ruim, né? Então, quer dizer, melhor não falar nomes, né? Mas, assim, foram cancelados mais ou menos 37 milhões e meio de contrato fraudulento. Imagina 37 milhões e meio. Isso pagava na época o salário meu e da minha equipe por 40 anos. Então é isso que você tem que ver. Você não tem que ver o salário do político.
Você não tem que ver que partido é, você tem que ver o quanto ele está retornando para a sociedade. Ah, porque ele é desse partido. Não, o que ele está fazendo? Porque você não tem condições de fiscalizar um contrato da prefeitura. Alguém que tem condições de ficar vendo toda a publicação oficial, a licitação para compra de carteira, licitação para compra de merenda. Alguém tem condições de pegar todo aquele processo licitatório, ler página por página, fazer um relatório. Então, por isso que o cidadão, ele contrata por meio do voto do vereador. Pro vereador ou o deputado fazer isso por ele. Então, são esses parlamentares que tem que estar olhando todo dia, opa, isso aqui é suspeito, vou fiscalizar. Ter uma equipe especializada para ver se a licitação foi certa, para ver isso. E a gente tinha uma equipe muito boa, a equipe que trabalhou comigo é muito boa. A gente conseguiu cancelar 37 milhões e meio de contrato. Lógico, nesse interim, né, gente, oferece propina, né? Mas eu acredito que ninguém aqui aceitaria 2 milhões, 5 milhões de propina para não processar. Aí bens foram bloqueados, empresária foi presa, mas com o Ministério Público trabalhando junto. Então, o Parlamento Municipal ele é muito rápido. O Tribunal de Contas julgou agora essas contas em 2021. Mas nós, Parlamento Municipal, quando nós descobrimos em 2016, em julho nós descobrimos, fizemos auditoria, em setembro com o Ministério Público, com 4, nós tínhamos prendido o empresário. Quer dizer, o Parlamento Municipal ele é extremamente importante, então a gente não pode botar uma anela, né? Tem que botar alguém especializado. Se o cara não é especializado, ele tem que ter uma equipe especializada para fazer o trabalho técnico. E eu queria perguntar assim, como se manter íntegro nesse ambiente da política, assim? Que é tão corruptível. Porque o senhor mesmo falou que recebeu propostas, né? E tem até um ditado que fala, se quer conhecer alguém, dá dinheiro e dá poder para essa pessoa, né? Como que o senhor conseguiu se manter íntegro nesse período? Eu vou contar uma coisa que toda eleição eu ficava na expectativa de ganhar, né? Lógico, né? Sempre fui bem votado, graças a Deus, sempre tive uma votação boa em termos de... Porque eu sou um político que não tem recursos sobrando, dinheiro, né? E não sou queridinho dos partidos, então quer dizer, eu tenho que fazer o meu trabalho, correr atrás. Sim. E você falou, como que você não se corrompe? E eu ficava na expectativa, sempre quando eu perdi a eleição, eu perdi e ganhei. É engraçado que você aprende muito perdendo. Aprende muito. Acho que aprende mais do que ganhando. Aprende mais do que ganhando. Quando você ganha, você tem que tomar muito cuidado com o ego, sabe? Ficar se achando. Eu não vou ficar convencido de que, nunca vou perder. Eu sou fera, ou eu sou bonzão. Não, quando você ganha, você está devendo para muita gente em termos assim, a torcida, a expectativa, quando a pessoa trabalhou de graça para você. Você é um devedor. Então o político ele está ali para servir, é um servo. E aí eu tive vários insights assim na minha cabeça, nas minhas orações. E quando eu falo em oração, gente, eu não gosto de falar disso, porque senão as pessoas associam com a igreja e eu não gosto disso. Eu falo oração é uma coisa minha, com Deus, eu com Deus, não gosto de associar com a religião. Mas assim, tenho minha religião, respeito dos outros, não gosto de ficar falando disso como tipo dogma, assim, ou doutrinação. É um assunto que entra muito em polêmica. Não gosto disso. Mas assim, e eu tive vários insights, tipo, você vai ganhar, você vai ser vitorioso, a vitória é dura. Aí eu fiquei tão feliz, cara, eu vou ganhar. Eu acreditava dentro do eu vou ganhar, porque você está fazendo oração, você tem um insight, pá, você acredita, né? Aí eu perdi. Eu falei, como pode? Porque eu acredito muito em Deus, assim, porque eu já tive revelações assim, então eu acredito mesmo, eu já tive provas que ele existe, né? Então eu falei, cara, mas como ele falou com todas as vezes que eu ia ganhar? Aí eu recebo uma mensagem de um cara sensacional que foi vice-prefeito em São José dos Pinhais, o seu Hélio, foi presidente da PAI, uma pessoa assim, sabe aquele senhorzinho maravilhoso? Hoje ele está bem velhinho, mas assim, sabe aquele senhorzinho que se dá vontade, tipo assim, o vô, dá vontade de abraçar? Sim. E ele é muito bom, vendeu uma casa para doar para a PAI, tipo, pensando em receber de volta, não recebeu. Enfim, o seu Hélio é uma pessoa muito especial, um baita no político. Né? E ele mandou uma mensagem no dia que eu perdi a eleição, acho que no segundo dia, eu estava meio chateado, você fica chateado. Sim. Ele mandou uma mensagem: vitorioso é aquele que consegue passar por uma eleição sendo fiel aos seus valores. Você sabe que eu tive um insight de ser vitorioso agora, essa semana aí, sobre essa mensagem dele. Falei, cara, tá aí, a vitória é essa. Eu fui vitorioso.
Isso falou, como que você passa por tudo isso sem se corromper? O vitorioso é aquele que passa por tudo isso sendo fiel aos seus valores. Isso é a maior vitória. Porque é muito fácil aceitar uma propina ali, mas... Muito fácil. É muito fácil. Milhões. Às vezes a pessoa, tipo, cresce o olho assim e fica... Cara, se eu aceitar isso aqui, vou estar fazendo uma coisa que é moralmente errada. Eu me importo? Não, passa os milhões pra cá e pega os milhões e tal. Imagina se eu abro uma mala aqui com 2 milhões de reais. Quem que não vai querer pegar tudo aquilo e gastar tudo de uma vez, né? Todo mundo aceitaria se, sei lá, alguém aleatório chegasse na rua e te oferecesse: quer 2 milhões de reais? Eu não conheço ninguém que não pegaria esses 2 milhões de reais. É muito triste, né? Mas é difícil se manter preso aos próprios valores, sabe? Tipo, fazer o bem mesmo sem esperar nada em troca. É uma coisa difícil. É uma coisa muito boa a se fazer, mas é difícil. Não é todo mundo que consegue pensar só nisso, né? Vários amigos meus, assim, teve uma amiga minha que a mãe dela tem um restaurante em São José, eu sempre comia lá. Aí teve um dia que ela soube, né? Ela sabe da minha luta. Aí, e todos os meus amigos, a família, se engajam de uma forma que eles sofrem. E aí um dia eu entrei lá, ela veio já tinha perdido a eleição de prefeita, ela pegou, me abraçou e chorou muito. Ela falou: meu Deus, meu irmão, pare com isso, pare. Você é muito bom, você está sofrendo. Se alguém te fizer uma proposta de emprego para trabalhar com eles, assim, porque eles tinham me convidado para assumir um cargo, eu não aceitei. Né? Ela falou: você está sendo muito ruim com você mesmo. Porque ela falou: prometo para mim que você vai ser. Eu falei: prometo. Não propina, mas assim, trabalhar. Né? Porque eles querem te chamar você para trabalhar para te cooptar, para te neutralizar. Ou para te arranjar um escândalo. Entendeu? E eu nunca aceitei. Mas eu te digo, tem ex-alunos meus que se envolveram na política e aceitaram. Entendeu? Tipo, então isso me deixa bem decepcionado. Sabe? Não mais de um. Teve um que eu falei tudo como que funcionava a corrupção. Eu vi ele fazendo exatamente igual. Aquilo para mim veio um ex-aluno, né? Fazendo aquilo. Eu falei: cara, mas aí a importância da gente continuar. Eu falei: nunca quis ser político, ficar eternamente, sabe? Tipo, a política precisa de profissionais, não profissionais da política. Sempre pensei assim: cara, tem que ficar na política, mas um tempo só, e preparar jovens para assumir o meu lugar. Nenhum jovem, nenhum ex-aluno, nenhum ex-professor, ninguém, nem professor, ninguém quis assumir o meu lugar. Eu saí para a eleição de prefeito, perdi a eleição e a cadeira ficou vazia. Não ficou vazia, né? Outros ocuparam. E agora a pessoa fala: professor, o senhor tem que voltar, o senhor tem que voltar. Não era a minha intenção nunca voltar, mas agora eu vejo que tem que voltar para eu poder fazer uma sucessão de alguém que vá com as ideias, que as ideias permaneçam vivas dentro do parlamento. E seus projetos como vereador? Fale um pouco mais sobre isso. Além de cancelar esses 37 milhões e meio de projeto... Que já é um grande Já feito. pois é. 37 milhões e meio. Eu fiz uma alteração numa lei para dar bolsa para estudante que entra na universidade e não tem condições de pagar. Esse foi um projeto legal, já existia, mas eu remodelei ele, mas não está funcionando direito. Fiz um projeto de lei para ter transparência nas filas de creche. Por quê? É muito comum quem está no poder público ir lá dar carteirada no CMEI. Eu quero que matricule meu filho. Pô, você está trabalhando lá mesmo, você pode ter respeito. E aí eu fiz uma lei que tem que ter no site da prefeitura a lista da fila de espera. Então não tem carteirada, né? Não tem que dar carteirada, não. Vai catar coquinho, porque a lista está lá. Evita um monte de problema para quem é de CMEI, que eles eram muito, como falar, pressionados, né? E tal. Sim. Aí tem outro projeto que é fila de transparência na área de medicação. Faltava muito medicamento em São José. Então hoje você pode entrar numa unidade de saúde de São José e ver quanto que tem medicamento naquela unidade de saúde. E se passar no estoque crítico, o servidor público responsável pode ser até exonerado do cargo. Então quer dizer, medicamento, fila de creche, tem Wi-Fi, né, nos ônibus, porque foi questão de segurança o Wi-Fi no ônibus, mas não foi aprovado, porque, né, depois teve um movimento que era contrário a mim. Então eu fiz mais de 196 projetos de lei. A maioria, eu sou um dos vereadores parlamentares municipais com mais projetos de lei no Brasil. Quer dizer, assim, quase surreal fazer 196 proposições de emenda, modificação, atualização de lei, nova lei, inovação de lei, entendeu? Tipo, a minha equipe trabalhou muito.
E você, inclusive, ganhou um prêmio no Chile, né? Como que foi isso? Esse era um projeto que a gente ia para o Chile, todo ano, os parlamentares, os políticos iam para o Chile passear. São José é a cidade irmã de Muchen. Então aí a gente tinha que ter despesa com passagem e tal. E a primeira vez que eu fui, eu fiquei enojado. Falei, gente, a gente tá vindo passear. Mas eu percebi que eles não faziam isso por maldade, já era uma coisa comum deles, entendeu? Ah, vamos lá pro Chile e tal. Quem é pro Chile? Aí o pessoal levantava a mão e eu falei, não, gente, a gente tem que envolver estudante, professor, empresário, fazer negócio com o Chile, entende? Então essa era a parada. E aí a gente conseguiu levar aí no primeiro ano que eu fui super criticado. Aí uma moça de uma rádio falou, porque você não sei o que, depois virou minha amiga. Ela falou, porque você foi viajar pro Chile com dinheiro. Eu falei, você não me conhece. Eu falei para ela, você não me conhece, não fale assim comigo. Você vai ver o projeto que eu vou escrever sobre isso. Aí eu escrevi o projeto, Aprender uma Viagem, com o professor Emanuel, amigo meu, cofundador da ONU, falou assim, escreveu esse projeto. Eu falei, cara, é esse o projeto, Aprender uma Viagem. Porque o estudante que viaja, que conhece os lugares, ele aprende muito. E aí a gente conseguiu levar uma galera do Enhação, a primeira leva, para o Chile. Foi emocionante. Foi ter alunos de abrigo, que foi viajar, uma viagem internacional. E a gente trabalha tratado com ele. Eu nunca viajei para o Chile. Que oportunidade aqui. E o Chile é uma referência em educação, né? Na América Latina, mais parte da OCDE. Eu vou citar. Então, quer dizer, aí esse projeto no Chile foi fantástico, só que ficou parado, né, agora, né? Mas o Estado tem um projeto de intercâmbio, né, de mais um tempo. Mas assim, eu acho que o intercâmbio cultural também, esses intercâmbios curtos, é legal. Hoje a gente está aqui com uma mini plateia. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não estão aparecendo na câmera, mas eles estão aqui nos bastidores. Fala oi aí, galera. Oi, bom dia. Olá. Então, professor, eu queria perguntar agora, indo mais para o final, que o senhor falasse como que quem está, nosso telespectador, faz para conhecer a ONG em Ação, tem o site, né? E também que o senhor deixasse uma mensagem, assim, para quem tem um sonho de entrar numa universidade. Eu converso com as pessoas, às vezes eu falo que eu faço direito, que eu tenho bolsa integral. As pessoas falam, não, mas eu tenho que ser muito inteligente, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho condição. Deixa uma mensagem assim. Eu falo sempre que quem faz em ação, que termina em ação, como você fez, né? Eu acho que consegue qualquer coisa no mundo. Né? Fora a redes de amizades e relacionamentos que faz lá dentro, né? Sim. Porque eu acho assim que quem topa estudar sábado e domingo o dia inteiro, é diferente. É uma pessoa que você realizada, é uma pessoa que você namorar, é uma pessoa que você levar pra dentro da tua casa, é uma pessoa que você tem um convívio muito de perto, né? Num ambiente que tem uma diversidade muito maluca e todo mundo é voluntário, você fala, como que essa galera trabalha sábado e domingo, depois de trabalhar a semana inteira, estudar, e vão lá com maior alegria. Então, quer dizer, mesmo com a pandemia, que você fica na pandemia, a galera, não, a gente tem que se virar, ver um site, montar uma plataforma, sabe? De graça, todo mundo fazendo isso. Então, é surreal o amor que tem ali, né? Então, a presença divina de amor mesmo. E a gente, o primeiro passo que você falou é a gente fazer, quando a galera chega, a gente fazer eles acreditarem que eles podem. Então, você pode. E o Em Ação, ele tá, todo ano abre as inscrições, a gente tem um processo seletivo, tem um custo. É esse custo que paga o processo seletivo hoje. Depois é mantido com dinheiro dos fundadores. A gente tem os fundadores, os alunos, que quando a gente precisa de alguma grana, eles botam grana, botam no bolso e nos ajudam. Então, a gente não admite que nenhum aluno passe necessidade, se a gente tem condições antes da gente se mobilizar. E a gente está aí para ajudar. Agora, dia 21, sábado, a gente vai ter aulão de véspera da Federal no auditório Maria de Mário. É um auditório gigantesco, muito bonito, mas assim, a gente tem que ocupar esses espaços. Ali é FIEP, a gente tem que mostrar que nós existimos. E vocês têm que nos ajudar, a gente ter a sessão funcional. Tem muita gente que fala, mas eu vou fazer um curso técnico. Tá, um curso técnico ganha X, um curso superior ganha X mais tanto. Por que não vão falar isso para o cara de outra escola particular? Na verdade? Por que falam isso para aluno de escola particular? Você tem que fazer curso. Mas não fala numa escola particular que é R$3.000 a mensalidade? Cara, pare com isso. A gente tem que fazer curso técnico para ganhar menos? Para ter o playboyzinho lá mandando na gente aqui pro resto da vida? Para reproduzir esse sistema? Não, né? Peraí, eu vou falar que eu sou comunista, sou maluco. Mas não é isso.
E isso não é ser comunista, isso é querer que a gente tenha um equilíbrio na sociedade. Se você quer fazer um curso técnico, parabéns, vai fazer um curso técnico. Se você quer fazer uma faculdade, pô, nós ajudamos você a fazer uma faculdade. Você é livre para você escolher. Né? Não é cada um no seu quadrado. Independente de renda, tem que ocupar diferentes espaços. Né? Exatamente. E a FIEP é um espaço empresarial, tem um auditório maravilhoso, é mantido com dinheiro público, né? Então a gente tem que ocupar esses espaços aí para abrir para a sociedade. Então dia 21 a gente vai ter a supervisão. Eu vou estar no painel dia 21 também, de educação lá no portão. Eu achei fantástico, porque eu não sou um cara muito religioso, sou espiritualista, mas o pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias me convidou, eu vou lá, estou bem feliz, né? Maravilhoso, vai ser um evento de educação, é muito legal, quem quiser participar, meio-dia vai ter os jovens lá, vai ter o pessoal que vai estar, vai ter um almoço lá e tal, a galera, acho que é um preço módicos, que é para ajudar a galera no projeto lá, eu vou estar lá, e vai ter um painel no final do dia, eu fiquei feliz, né, porque eu falei, pô, a galera é educação, não é religião, né, porque senão eles não teriam me convidado, né, porque eu não sou da igreja, né, deles. A Ellen queria fazer uma pergunta. Sim. Vem aqui, que daí fala o microfone. Não, eu na verdade não quero que você pode falar. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber como que a gente faz para ser voluntário do Inhação. Para ser voluntário em ação, você manda o currículo, né, para o e-mail que está no nosso site, que é o e-mail, o site emação.org.br. Nós estamos com uma nova equipe no site, reestruturando todo o site. Então vai ser bem legal. Por quê? A gente quer reestruturar todo o site, porque no Em Ação nós estamos num outro movimento agora, que é conectar todos os ex-alunos numa rede. Sim, obrigada. Não. Você quer fazer uma pergunta? Espera um pouquinho, eu vou levar então você o microfone. Não vai aparecer no vídeo, mas pode falar. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Como é que eu faço para ser voluntária de intérprete de Libras? É o mesmo processo, né, professor? Fantástico, é o mesmo processo. Acessa o site, manda um currículo para o nosso e-mail que está lá. E intérprete de Libras é muito fantástico, porque a gente, assim, é surreal a nossa necessidade de intérprete. Imagina a gente ter o currículo mais surdos no Paraná, é fantástico. É um serviço que tem que ser feito e, infelizmente, é uma coisa que falta muito. Né? Porque daí se nós tivermos 10 intérpretes pro final de semana, pô, se revezando ali, né? Pô, jamais que isso Dá para atender a quantidade que for, né? Não, na minha escola, especificamente, eu estudo no CPM, né, que é no Colégio da Polícia Militar. Inclusive, tô com o uniforme aqui, não falo de novo, mas é que eu tô achando meio Nós engraçado. não estamos recebendo nada do CPM. Não é propina, digamos assim, que é o colégio público, né? Mas eu estudo no CPM e eu acho que eu nunca tive na minha sala, nunca estudei, pelo menos, nem no noturno, com um aluno com deficiência que precise de suporte especial, né? Já convivi com pessoas autistas, né, e tudo mais, mas isso até o primeiro ano, né, que foi ano passado, que tinha um aluno surdo na minha sala. Um aluno que ele tem um implante, né, coclear, se não me engano, que chama, que ele até consegue ouvir, mas é bem menos, né, em comparação com as outras pessoas, e sem o implante ele não consegue ver nada, tipo, zero. E por causa disso, apareceu uma intérprete de Libras lá, para ajudar ele, né, para interpretar, e ela ficava lá junto com a gente, interpretando a aula toda. Inclusive hoje somos amigos, né, a gente meio que adotou ela como mascote oficial da turma, porque ela era extremamente carismática, ela era muito legal, ainda é, né, tá viva, tá trabalhando lá hoje ainda tá interpretando para ele, né, que ele foi para outra turma agora. E, cara, é um serviço que precisa ser feito, sabe, porque tem gente que precisa, e não é todo colégio que tem isso, definitivamente, sabe. Às vezes até escola particular, sabe, falta, e ali, pô, escola pública tem um intérprete de Libras, assim, é uma coisa extremamente importante que falta. E Raíssa, por favor, se voluntarie, isso é incrível, seja intérprete de Libras. É isso, então chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a todos, um agradecimento especial ao professor Marcelo por ter aceito esse convite. Um beijo pra você. Eu que agradeço. E até a próxima, fiquem de olho nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Cidade Júnior. E até mais. Valeu!